Eu não me canso de estudar, ler tudo aquilo que acontecia no tempo da igreja do primeiro século de nossa era cristã. E fico pensando o quanto seria bom se todas as denominações nos dias de hoje copiassem o modelo da igreja primitiva. Nos seus começos não teríamos tantas divergências em termos de doutrinas diversas, comportamentos diferentes no meio do povo de Deus, de um modo geral. Porque a partir do momento que uma igreja se intitula Igreja de Cristo, não importa o nome, ou título, ou ministério, mas se é Igreja de Cristo, deveriam todas viverem de conformidade com aquilo que nós encontramos no Novo Testamento a respeito da Igreja remida do Senhor Jesus. Eu fico lendo os escritos do apóstolo Paulo, quando ele nos ensina como era no tempo da igreja do primeiro século de nossa era cristã. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 2 ao 5, está escrito: sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. É admirável, nos chama muito a atenção a forma como o apóstolo dos gentios se dirigia à Igreja de Cristo, aonde ele trabalhou, aonde ele tinha filhos na fé. Nós aprendemos com o apóstolo dos gentios o seu amor para com a Igreja do Senhor Jesus, a forma como ele se preocupava com o bem-estar do povo de Deus e sempre ensinando como deveriam se comportar como discípulos de Cristo. Além do mais, o reconhecimento. O apóstolo Paulo, ele percebia as características, as qualidades dos servos de Deus. Por isso que ele começa esse texto falando sobre a sua oração permanente pelos irmãos, pelas irmãs, pelos seus filhos na fé, ali em Colossos, e dando graças a Deus, lembrando sem cessar da obra da fé que aqueles líderes da igreja em Colossos, os irmãos, as irmãs, faziam por amor.
com muita dedicação, alegria, prazer e contentamento na alma por fazer o trabalho de Deus com amor e muita paciência, perseverança, mesmo enfrentando as dificuldades, as adversidades, porque naquela época o simples fato de alguém confessar o nome de Cristo Jesus como Senhor e Salvador já era suficiente para sofrer restrições, perseguições, tribulações, aflições. Não era nada fácil confessar o nome de Cristo diante do poder que exercia o Império Político de Roma, com perseguições terríveis contra a Igreja de Cristo, contra os cristãos primitivos. Mas havia muita esperança na alma, no coração dos servos do Senhor Jesus em Colossos, porque eles sabiam que se porventura viessem a padecer ou até morrer, se necessário fosse, pela fé, pelo testemunho, pela obra de Deus, tinham a esperança de ressuscitarem quando da volta do Cordeiro de Deus para arrebatar a sua igreja amada. Esperança essa que eles depositavam em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A bandeira da igreja em todo momento, a pregação do apóstolo Paulo e seus cooperadores, seus amigos de ministério, era sempre a mensagem cristocêntrica, falando sempre do Senhor Jesus, em quem os novos convertidos depositavam a sua fé, a sua confiança, a sua esperança. Isso diante de Deus, nosso Pai, o Deus Todo-Poderoso, que enviou seu Filho Jesus justamente para beneficiar, abençoar, resgatar o seu povo, a igreja, o novo Israel. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Que mensagem linda, maravilhosa. Quando nós lemos uma palavra desta, nos traz muita fé, muita esperança, muita confiança em sabermos que a nossa eleição é de Deus. Quem verdadeiramente serve a Deus não é por um acaso, é porque foi eleito por Deus, escolhido por Cristo, nomeado justamente para fazer parte da família de Deus. Porque o nosso evangelho não foi a voz somente em palavras, mas também em poder do Espírito Santo, em muita certeza. Como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. O evangelho poderoso do Senhor Jesus chegava àquela região com muito poder, não somente palavras vazias, mas com poder, porque Deus confirmava as pregações do apóstolo Paulo e seus cooperadores. E muitas coisas maravilhosas aconteciam entre o povo de Deus, com a presença e a confirmação do Espírito Santo e muita certeza de fé no coração de todos aqueles que aceitavam a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Por gentileza, compartilha essa mensagem com todos os seus contatos. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.